Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia! Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Sabe que essa saudação é uma prece. Sem dúvida nenhuma é uma prece. Pois quando você fala de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, com sentimento, você está fazendo uma prece. Sabe, Gilberto Rissato, o dirigente da casa, ele nos ensinou uma prece bem simples, que diz assim: Jesus, eu sou Júlio. Jesus, eu sou Júlio. Ou Jesus, eu sou Maria. Jesus, eu sou José. Pronto, uma prece bem simples. Como simples é você saudar a Jesus. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Olha, essa semana eu venho falando sobre o receio que muitas pessoas têm ao falar de Deus. Por exemplo, se você chega num espaço público e encontra uma pessoa e diz: "Oh, salve Jesus", pronto, todas as pessoas que ouvirem aquela sua saudação, já logo, se não falar, vai pensar: isso daí é um fanático. Olha que absurdo. Por que eu digo que é um absurdo? Porque se você chegar e dizer: "E aí, seu filho de uma mãe?", ninguém fala nada. Ninguém fala nada, não é? Agora, se você fala: "Oh, salve Jesus", poxa, quer dizer que falar de Jesus é só para fanático? Quer dizer que falar de Jesus é só dentro das igrejas? Ah, dentro da igreja eu posso saudar. Dentro da minha casa espírita eu posso saudar o outro. Aí não tem problema. Ah, mas é porque ele já me conhece. E daí? Quer dizer que eu só posso expressar minha fé junto àqueles que acreditam junto comigo? Que comungam da mesma crença? Poxa vida, que crente sou eu? Que cristão sou eu que só expresso a minha cristandade? Porque para mim, para nós do Templo Maria Santíssima, ser cristão é você seguir os passos do Cristo. E não se envergonhar disso. Não se envergonhar. Você sabe que eu tenho muitos amigos que não comungam da mesma crença que eu. Inclusive, ontem à noite eu conversava com um deles e expressava minha fé de forma natural, brincando, ele tirando sarro de algumas coisas, mas eu não deixo de expressar minha fé. Aí ele até citou assim: "Poxa, então você mora dentro do templo?" Eu falei: não moro dentro do templo, mas o templo é minha casa, eu me satisfaço em fazer o bem. Mas eu não deixo de que a minha crença me faça fanático, bitolado ou fechado a tantas outros conhecimentos existentes no mundo. Pelo contrário, eu vou buscar o conhecimento porque Jesus, ele nos ensinou que é o conhecimento que liberta. Então eu ia ser hipócrita se eu simplesmente não buscasse conhecer mais e mais sobre tantas lições da vida. Ontem fazíamos o programa Rituais de Fé e uma das irmãs, entrou lá e dizendo assim: eu não falo com espírito, eu falo com Deus. Essa bobagem de falar com espírito. Eu disse para ela: minha irmã, a senhora está certa sim. Mas eu peço à senhora, pelo nosso bem, pelo seu bem, que não feche a cabeça para novos conhecimentos. Você está certa dentro do que você sabe. Mas quantas outras coisas nós temos que ainda saber, aprender, não é? Eu não posso me fechar e dizer: eu sou o rei da certeza, eu sou o senhor da certeza, eu estou certo e o mundo está errado. Não, eu estou certo dentro daquilo que eu acredito. Mas eu estou aberto a conhecer cada vez mais. É por isso que estudamos constantemente e recebemos a ajuda dos Espíritos para aprender. É o aprendizado que me faz um ser melhor, uma pessoa melhor, que nos faz pessoas melhores, não é mesmo? Por isso
não podemos nos fechar. A minha crença é que me salva, as outras não salva. Que é isso? Que é isso? Sabe, o cigano Juan Domingues, há muito tempo, ele fez uma proposta. Ele fez uma proposta. E eu repasso essa proposta a cada um de vocês. Que tal libertar Jesus das igrejas? Que libertemos Jesus das igrejas. Por que não? Por que Jesus tem que estar aprisionado dentro de 4 paredes? Lá eu encontro com Deus, lá eu encontro com Jesus. Mas eu não posso encontrar com Deus na rua? Eu não posso encontrar com Jesus na rua? Eu não posso ter Jesus dentro do meu trabalho? Quer dizer, dentro da minha igreja eu sou um jeito, dentro do meu trabalho eu sou outro? Não, eu sou a mesma pessoa. Nós somos os mesmos em qualquer situação. Não podemos ter 2 caras dentro da igreja. Amém, irmão, aleluia, salve Jesus. E dentro do meu trabalho, seu canalha, seu... Uai, isso é certo? Será que para Deus isso é certo? Não é um fingimento? Então nós precisamos sim libertar Jesus das igrejas. Você, liberte Jesus das igrejas. Das igrejas que eu digo é da sua igreja. Sinta Jesus em qualquer lugar. Para com a ideia de que Jesus está dentro do meu templo sagrado. O templo sagrado de Jesus, sabe qual é? O seu coração. O templo sagrado de Cristo Jesus é o coração do ser humano. Então vamos tirar Jesus das igrejas e colocar aqui, dentro do nosso coração. O templo sagrado do Deus vivo é o nosso coração. Quando Ele se aloja aqui, aos meus atos, os meus atos corresponderão à minha fé em Cristo Jesus. Mas enquanto a minha crença aprisionar Jesus dentro das 4 paredes, Ele não viverá aqui. Então os meus atos não serão de Cristo Jesus, não seguirei os passos que Ele nos ensinou a seguir, não é mesmo? Precisamos refletir sempre, não é? Não podemos deixar com que a nossa mente torne-se mecânica. Eu faço tudo mecanicamente. Não, a nossa mente não é mecânica, a nossa mente ela é expansiva. Ela está sim aberta a adquirir conhecimentos e mais conhecimentos. Então não vamos agir mecanicamente, principalmente no ato religioso. Amém, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Não podemos agir mecanicamente. Temos que agir com a alma. Sabe que sentimento? Bom, então já que eu estou falando de alma, de sentimento, de coração, de fé, vamos fazer a nossa prece? Vamos? Hoje é sábado. O Templo Espiritual Maria Santíssima dedica o sábado ao Senhor. Todas as nossas ações são correspondentes ao Senhor. Sábado, como nos pede a Bíblia, é um dia na semana que contém 7 para que dediquemos a Deus. Um dia na semana. Bem que nós fazemos isso todos os dias. Porém, sábado, considerando o dia do Senhor, há uma aglomeração maior de mentes pensando em Deus. Isso cria essa energia no planeta para afastar as escuridões, ou as trevas, ou a treva, ou a escuridão. Porque a escuridão é a ignorância do homem, não é? Então, quando Deus se faz presente, quando Jesus se faz presente, acabou a escuridão. Ele é a luz da verdade. Então, que busquemos essa luz para a nossa vida. Jesus, consciente que somos, desejamos a sua presença em nós. Desejamos, Senhor, que possa se alojar em nossa alma, em nosso coração, para que os nossos atos realmente correspondam àquilo que aprendemos com o Senhor. Queremos que as pessoas, quando se aproximarem de nós, possam sentir a sua presença. Queremos servir, literalmente, Senhor, queremos servir
vossa vontade. E sabemos que o Senhor só nos pede que sirvamos uns aos outros, que possamos contribuir com o bem dos seus filhos que se aproximam de nós, que possamos fazer o nosso melhor em prol de cada pessoa que o Senhor nos permite conviver. Pois, como disse o Senhor Jesus no final do seu sermão profético, tudo aquilo que fizermos a um dos nossos irmãos em jornada, a Deus estamos fazendo. Por isso, juntos, nessa madrugada, oramos a oração do amanhecer. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, prudente. Quero ver além das aparências teus filhos, como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, não ver senão o bem em cada um deles. Fecha meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade. E que só de bênçãos se encha minha alma. Que eu seja tão bom e alegre que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu te revele a todos. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu quero convidar você, nesse instante, após essa oração feita de coração, onde a nossa mente estará agora mais em paz, para ouvir a palavra da espiritualidade, para ouvir um espírito. Eu ouço os espíritos, tanto por intermédio de um mediador, quer dizer, de um médium, como diretamente, como se comunicam os espíritos uns com os outros, pela mente, pela telepatia. Eu ouço os espíritos, eu falo com os espíritos, eu falo. Então vamos ouvir estes irmãos. Especificamente vamos ouvir uma cigana, a cigana Carmesita. Preste atenção em suas palavras. Buenas tardes. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Sejam todos muito bem-vindos. Como sempre, todos juntos numa mesma corrente. De manhã tivemos o atendimento com a cigana Esmeralda, trazendo os fluidos de limpeza e cura em todos os âmbitos, preparando o espírito para o grande trabalho de Bezerra de Menezes, que caridosamente atende neste solo há 15 anos. É uma graça muito grande fazer parte de um trabalho da envergadura de Bezerra de Menezes. Todos fomos acolhidos no manto sagrado de Nossa Senhora, que nos convidou a fazer parte da seara do grande Mestre Jesus. E Bezerra de Menezes é o responsável diretamente pela condução de todos nós, pela condução de todos os médiuns, pela condução de todos os trabalhos espirituais. Pois bem, cada um de vós que adentra a casa de Madre Maria recebe uma oportunidade de avaliar
a vossa vida, o vosso caminho, e de fazer escolhas. Porque o importante não é a velocidade das coisas, mas o direcionamento que damos, um passo de cada vez, meditando sempre se esse passo vai nos levar a locais melhores, a vivências melhores, a experiências edificantes. O caminho do Cristo não é fácil. Realmente necessita de muita força de vontade para vencer a si mesmo, para trabalhar as dificuldades internas, para trabalhar os vícios, que muitas vezes o espírito se acostuma a colocar sempre na mão do outro a responsabilidade da sua vida, da sua felicidade e dos projetos que quer realizar. Sempre outro, quando é responsabilizado por aquilo que devemos fazer, ainda estamos nos enganando. Ainda não temos a plena consciência de que a cada um de nós foi dado uma oportunidade de reencarnar e também foi nos condicionado o livre-arbítrio. A nossa escolha é que define os caminhos felizes e os caminhos infelizes. O caminho do Cristo realmente não tem facilidades. Como sempre, diálogo e falo. Existe trabalho íntimo para vencer as imperfeições que carregamos ao longo de nossa jornada, mas também existe aquela palavra que ele disse, que estaria conosco até o fim de todos os tempos. E esta palavra que nunca passa, o amor incondicional de Jesus por cada um de nós, quando abre as casas espirituais, para que os seus filhos sempre tenham uma palavra amiga, que possa receber uma energia de cura, uma orientação, um auxílio, uma ajuda. Isto é o verdadeiro amor de Jesus por cada um. E assim, nós combinamos que também traríamos para todos nós esta vibração de amor, quando nos dedicamos à causa, quando nos dedicamos ao trabalho edificante da fé que realiza, a fé nos corações, o direcionamento, a orientação, que faz com que cada irmão consiga alcançar seus objetivos. Para nós isto é a grande realização interior, quando podemos, através de nosso humilde trabalho, trazer a luz, a alegria, la color, la força, la esperança de um bom dia, de uma boa tarde, de uma boa vida, de um bom caminho. Que sejam todos maravilhosamente abraçados por todos nós, por Madre Maria Santíssima, e que as curas verdadeiramente aconteçam no âmbito do íntimo de cada um, para que os problemas não se façam maiores do que a força interna que cada um carrega. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. O desejo de um espírito que vem nas casas espirituais, nas igrejas, nos templos, pois aquele que muitos chamam de Espírito Santo são enviados de Deus para contribuir com a melhora daquele grupo que se reúne em nome de Cristo Jesus. Então estes, por intermédio dessa comunicação, como falávamos, passa a informação para aquele sacerdote, para aquele médium, para aquele pastor, para aquele padre, para aquele rabino, enfim. Passa. E ele, sentindo essa energia, quer dizer, captando essas informações, transmite àquele público, àqueles adébitos. É assim que age a espiritualidade, de forma sutil, para não tirar de nós
para não tirar de nós a nossa liberdade de acreditar conforme o nosso amadurecimento. Então não importa se eu sou evangélico, se eu sou espírita, se eu sou umbandista, se eu sou católico, muçulmano, judeu, não importa. O que importa é que eu me coloco como um servo de Deus, ou como um ser que quer aprender. E com essa vontade, os Espíritos vêm nos ensinar. Vamos agora à leitura dos 4 evangelhos. Preste atenção nesta leitura. Passamos a apresentar os 4 evangelhos. Revelação da Revelação. Jean Baptiste Rustin. Narração: Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 24, versículos 45 a 51. Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 12, versículos 41 a 48. A parábola do bom servo e do mau. Muito será exigido. Pedro perguntou a Jesus: Senhor, diriges esta parábola a nós ou também a todos? Respondeu o Senhor: Quem é, pois, o servo fiel e prudente, ao qual seu senhor confiou a direção da sua casa, para que no devido tempo distribua o alimento? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu senhor, quando vier, achar assim fazendo. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: Meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os seus companheiros, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que o não espere e na hora que ele não sabe, removê-lo-á e o fará partilhar da sorte dos infiéis. Esse servo, que conheceu a vontade do seu senhor e não se preparou, nem fez o que seu senhor queria, será castigado com muitos açoites. Aquele, porém, que não a conheceu e fez coisas que mereciam castigos, será punido com poucos açoites. Muito será exigido daquele a quem muito é dado, e daquele a quem muito é confiado, mais ainda lhe será reclamado. Número 277. Estas palavras de Jesus, apropriadas como todas as que ele pronunciou aos tempos e às inteligências, se aplicam aos que tomaram o encargo de dirigir seus irmãos, de os conduzir pelo caminho do progresso, de espargir sobre eles a luz. Felizes dos que, servos, dispenseiros fiéis e prudentes, distribuírem a tempo e a hora o alimento, dando a cada um sua ração de trigo, isto é, que espalharem por aqueles de cuja direção se tenham incumbido a luz e a verdade, à medida que forem reveladas, acompanhando o progresso dos tempos, auxiliando pela palavra, mas principalmente pelo exemplo, a marcha das gerações para a realização de tal progresso, em vez de as desviar desse caminho. Grande recompensa terão, verão abrir-se cada vez mais diante de seus passos a estrada, que levando à perfeição, dá acesso ao trono do Senhor Onipotente, que então os fará partícipes da sua inteligência, do seu saber e do seu amor, na vida e na harmonia universais. Os que, porém, abusam da sua autoridade, da confiança de que são indignos
para transviar os que deviam ser por eles guiados, para mais apertar a venda nos olhos dos que deviam ser por eles esclarecidos e se entregam às voluptuosidades humanas, lançando mão de bens nos quais não deveriam sequer tocar, esses serão severamente punidos. Maus servos são mais culpados e mais castigados serão do que os outros, pois que assumem responsabilidade maior e assim terão que sofrer, além do castigo de suas próprias faltas, o das de que tenham sido causadores. Quanto mais viva e forte brilhar a luz, mais retumbante e alta ecoará a voz do Senhor, e mais terríveis serão as contas que terão de prestar esses servos indignos, aos quais competia guiar, dirigir, instruir os que lhes estavam confiados. Mais lhes foi dado, mais lhes será pedido. Sim, aquele que se incumbiu de ser guia de seus irmãos, maior responsabilidade tem. Ela faz pressupor um valor mais elevado. Se, portanto, em vez de cuidar dos que se lhe acham entregues, os despreza, se em vez de guiá-los, os detém no caminho, se em vez de os esclarecer, lhes aperta sobre os olhos a venda, impossibilita-os de avançar e de executar a obra do Mestre. A esse servo infiel que tinha a seu cargo o encaminhamento de outros mais fracos, severas contas serão tomadas. Pagará não só o mal que houver feito, mas também o mal que tenha induzido outros a praticar, o mal que não haja impedido, podendo-o. Será mandado para o meio dos infiéis, e aí, servindo de guia a cegos, tendo que falar a surdos, lamentará amargamente não haver desempenhado a missão de que se encarregara quando se achava entre seres inteligentes, capazes de o compreenderem. Então é que se ouvirão prantos e ranger de dentes, pois que exilado em mundos inferiores, o espírito sofrerá tanto mais, quanto mais adiantado tenha sido no planeta terreno. Ó poderosos da terra, quem quer que sejais, que pedistes e obtivestes a missão de dirigir vossos irmãos pela senda do progresso físico, moral e intelectual, o que acabamos de dizer, explicando segundo o Espírito as palavras do Mestre referente a coisas de ordem espiritual, também se vos aplica no tocante às coisas de ordem temporal, do ponto de vista, assim da recompensa como do castigo. Número 278. Facilmente se compreende que aquele que comete uma falta, depois de ter sido avisado para estar vigilante, mais culpado é do que o outro que do mal que pratica apenas tem consciência sem formar desse mal uma ideia precisa. Tal a razão porque, quanto mais a luz brilha aos vossos olhos, quanto mais ensinamentos e conselhos recebeis, tanto mais culpados sois se vos afastais do caminho que vos é traçado. Muito será pedido àquele a quem muito foi dado. A esse cumpre que faça frutificar o que se lhe confiou. A boa semente nele lançada tem que produzir em toda a extensão do seu desenvolvimento moral e intelectual, na proporção de 100, 60, 40 por 1. Jesus, na sua linguagem sempre apropriada às inteligências dos homens materiais que o ouviam, lhes apresenta sempre a imagem de um castigo material.
Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Programa Madrugada com Deus, sempre adentrando cada dia ao seu lado, para que juntos nos fortalecemos naquele que é a força, que é a luz, que é o alimento, que é a vida, Deus. Por isso o nome, Madrugada com Deus. Então só desejo a você que a paz do Deus, do Cristo e de Maria Santíssima esteja agora e sempre em nossos corações. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.